Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Que dá velocidade para esse time, 1 contra 1. O time do São Paulo se arrumando, se ajustando. Agora pegou pela frente um time muito bom, muito bem organizado pelo Anderson, a equipe do Ceará, que no primeiro tempo, acho que um grande destaque do São Paulo foi o goleiro, para mim hoje. O Volpi fez grandes defesas no primeiro tempo, né? Ó, a gente está vendo esse lance aí, foi um deles, foi exigido, correspondeu, seguro, deu essa segurança. Um jogo que se fosse empate não seria injusto não. Eu achei o Ceará bem, mesmo segurando mais o São Paulo com a posse de bola, mas boas chances do jogo foram do Ceará para mim também. Jogo difícil e tem um lance polêmico, para mim, como o Simon falou, para mim também foi pênalti, claro, e poderia ter outro rumo a partida. Assim, o Anderson deu uma entrevista até mais forte, ele até disse, a gente não pode, a gente não pode atrapalhar o jogo, atrapalhar a festa, mas realmente foi prejudicado o Ceará com esse lance. Agora o São Paulo está no seu caminho, está se arrumando, está se organizando. Acho que o Cuca tem qualidade, capacidade para isso, e esses jogadores que chegaram vão evoluir mais ainda, e o São Paulo está aí na parte de cima, já sonhando, já brigando pelo título. O presidente do Ceará disse depois do jogo que ele, no ano que vem, em função do custo e do benefício, ele vota contra o VAR. Bom, o Anderson Moreira deu uma declaração forte. Daqui a pouco nós vamos colocar. E propositalmente eu vou colocar a declaração do Anderson Moreira junto com o comentário do Simon. Então, quando o Simon for falar da arbitragem, o Anderson Moreira vai participar do programa também. E o técnico Cuca disse que vai conversar com o Tite a respeito do Daniel Alves. Como é que ele foi no meio de campo? Ele já tinha jogado no meio de campo em alguma equipe, PVC? Ele já jogou como ponta ou como ala. Na função que ele jogou hoje, eu não lembro dele ter jogado nenhuma vez, mas como ponto jogou Copa do Mundo até, né? Então, porque eu vi ele jogando no Paris Saint-Germain. Não, ele jogava mais como ala. Não, eu vi ele jogando como um homem de meio mesmo. Vamos lá, mas mais aberto na direita. Aberto na ponta direita. Não. Assim, o jogo que eu assisti dele jogando no meio campo, ele não era tão avançado assim, tão livre como jogou. Ele um pouquinho mais por trás, vindo como um segundo homem de meio campo. O PSG vinha jogando o jogo que a gente fez na Copa da França, por exemplo, né? Que ele jogava com 3 zagueiros, Dagba, Kimpembe e Marquinhos. Quando perdia a bola, o Dagba abria como lateral direito e o Bernat voltava como lateral esquerdo. E o Daniel ficava na linha de 4 homens do meio campo, mais pelo lado direito. Eu vi o jogo que eu vi ele jogando mais de segundo. Não era nem esse meia mais avançado. Segundo volante? Não um volante, mas mais centralizado. Não era aberto lá na ponta, não. Agora, ele vindo até criando jogada. Ele jogou Copa do Mundo quando substituiu o Elano em 2010, como foi a final da Copa América de 2007, pelo lado direito, na linha do meio campo. E o Tite, a gente conversou com ele, e o Tite diz o seguinte, que ele vem na diagonal, que ele não pode fazer o corredor o tempo inteiro, indo e vindo, que ele entra em diagonal e que no último terço ele vira lateral para fazer, ou seja, quando a jogada se desenvolve e vem para o lado direito, no final da jogada ele vai para a lateral. Aquele lateral que está lá na frente. Então, o que o Tite ele entende... usava a palavra amplitude, né? Lembra? Amplitude pelo lado do campo. Ele não pode, hoje, pela condição física, fazer o corredor indo e voltando o tempo inteiro. Então, a posição que ele está pode ajudar. Agora, o curioso foi que a jogada começou com o Juanfran e terminou com o Daniel. Foi muita felicidade em relação às estreias de hoje, né? 47 mil pessoas para ver o Juanfran e Daniel e assistiram mesmo. O que você está falando. E o Juanfran reclamou do calor. Falou assim, o inverno na Europa não é assim. Quando ele for lá... Tinha 26 graus no Morumbi. Quando ele for lá no Fortaleza... O verão na Europa é até um pouco mais quente do que o inverno de São Paulo, mas evidentemente o inverno lá não tem o calor que fez em São Paulo. Edmundo, estreia de Daniel Alves, Juanfran e o São Paulo. Edmundo, São Paulo está chegando aí para brigar pelo campeonato, né?
Ah, com certeza, né? Quando você vê a escalação, prestar atenção na escalação que vai a campo, né? Eu não vejo nenhum jogador de nível fraco. Todos são de nível alto. O problema foi o que o Cuca disse, né? 2 estreias, do Daniel Alves e do Juan Fran. Lisieiro voltando depois de 2 ou 3 meses. Anderson Martins também depois de 2 ou 3 meses. Antony voltando depois de 20 dias. A ausência do Pato. Então é um time forte e que está com uma energia renovada, energia positiva. A chegada de 2 grandes jogadores trouxeram uma coisa positiva. E hoje também eu entendo que o Cuca tem um domínio maior do grupo. Por isso ele tem liberdade. Ele falou que ia mudar o esquema de jogo para poder deixar o Daniel aberto pelo lado, ia passar o Antony pro outro lado. Ele falou isso na coletiva e aí saiu o gol. Aí ele falou, depois do gol, que achava por bem não mudar. É um São Paulo forte, é um São Paulo que só tem o Campeonato Brasileiro, então por isso tem tempo para se preparar, para treinar e vem aí de resultados super expressivos. Agora tem 2 jogos fora de casa, 2 jogos difíceis, né? Contra o Atlético Paranaense e o Vasco, para se afirmar e chegar, quem sabe, lá na frente no campeonato. Eu gostei bastante do que vi. A gente, ao olhar São Paulo e Ceará, não pode só olhar o São Paulo, tem que olhar o Ceará também. O Ceará é muito organizado, marca forte, sai com velocidade, traz dificuldade para o time adversário. Então, com todos esses ingredientes aí, parte de pênalti, não pênalti, VAR, se é bom, se é ruim, isso aí é com cima. Falando de bola nós tivemos um jogo muito interessante entre duas escolas diferentes. Claro que o Ceará não tem a pretensão de ser campeão, mas também não corre nenhum risco de ser rebaixado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É sinal de que o trabalho do Anderson é um trabalho firme, sólido, que esse Ceará, independente de ser em Fortaleza ou em qualquer lugar do Brasil, vai tirar pontos dos outros times. Então, isso é muito bom de ver. Time com menos recurso, mas com muita qualidade no seu futebol. Pessoal, a gente tem quase todos os programas, pelo menos até algumas rodadas atrás, discutido os times depois da Copa América. Então, daqui a pouco, nós vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro só após a Copa América. Quem está bem no Campeonato Brasileiro depois da Copa América, quem está devendo. Então, separado já. Simon, antes de você falar sobre a arbitragem no Morumbi, tem uma declaração forte do técnico do Ceará, o Anderson Moreira, sobre a derrota e sobre a festa no Morumbi para as estreias de Daniel Alves e Juan Fran. Então o técnico do Ceará fala agora aqui no AUF. Vamos lá. Às vezes eu fico pensando o que vocês querem que eu fale, entendeu? Eu não posso falar que eu tenho dúvida que foi pênalti ou não. Eu, da onde eu estava no banco, eu tinha certeza absoluta que tinha sido pênalti. A forma que o Volpi sai ali, no momento, foi extremamente imprudente. Eu queria entender o porquê da não marcação do pênalti. E como é que um VAR consegue não interferir nisso. O São Paulo não tem nada a ver com isso, mas é porque era uma festa hoje, a gente não podia estragar, a gente não podia empatar o jogo, porque isso eles não avisaram pra gente, né? O futebol brasileiro, a gente entra na expectativa de que a gente possa ter igualdade. Acho um absurdo, mais uma vez, não vai adiantar absolutamente nada, não vai aparecer ninguém aqui para assumir nada, poderia não ter acontecido nada no pênalti. Nós poderíamos perder o pênalti. O São Paulo poderia ter feito o segundo gol, ele é capaz disso, mas não poderia deixar de ser marcado. Isso não poderia. É a única coisa que eu acho assim que não poderia. É a única alternativa e eu quero ver quem tem a capacidade de ver o lance e falar que não foi. Se alguém no estádio, se alguém no país, no mundo, em qualquer outra, sei lá, no universo, alguém vai falar assim, não, realmente não foi pênalti.
né? Então são as coisas que nos deixam muito chateado. Bom, tá aí num tom, um protesto com lucidez, com educação, mas o Anderson Moreira reclamando do pênalti não marcado no jogo. E nem VAR foi chamado. Foi pênalti ou não, Simon? Foi pênalti. Pênalti claríssimo do Volpi no Felipe Cardoso. O Felipe Cardoso dá um tapa na bola e aí o Ederson, o Volpi sai e atropela o Felipe Cardoso. É pênalti e cartão amarelo. O árbitro estava longe da jogada, estava mal posicionado, que é o Gilberto Castro Júnior, e o árbitro de vídeo, o Rodrigo Nunes Sá. Deveria ter sugerido ao árbitro, para isso que tem VAR, olha só. Esse é o lance. O Felipe dá o tapa na bola e o Volpi sai só nele, salta, e aí faz a carga nele. É imprudente, isso aí é uma jogada faltosa, não é? E poderia ter apresentado também o cartão amarelo. Não é? Aí caracteriza como uma jogada temerária. Mas pênalti indiscutível. Ele não deu... Não, foi prejudicado. Me parece que os árbitros mudaram o comportamento nesta rodada. Não é? Em virtude até da Premier League. Porque antes chamavam toda hora para qualquer coisa. Tá demorando muito tempo. Nessa rodada não chamaram mais. Não chamaram aqui, nós vamos ver no Maracanã as penalidades que não foram dadas. Deveria ter chamado, sugerido, olha, dá uma olhada, isso é pênalti. Isso é pênalti em qualquer canto do mundo. Mas chamou no Mineirão, chamou em Brasília. Sim, tudo bem, mas desse lance tem que chamar. Mas esse lance é escandaloso. Esse lance primeiro tem que marcar. Tem que marcar, no campo dá pra marcar, mas tudo bem. Mas não marcou. Mas aí o VAR tá pra... Não é nem pra ir ver depois, só foi pênalti. O VAR não, mas daí sugere, o cara vai na beira do campo e vê, pênalti. Esse é um lance claríssimo em que o VAR tem que interferir, sim. Prejudicou a equipe do Nordeste, uma penalidade que não foi dada. Olha, no campo de repente não viu, tá mal posicionado, não viu velocidade da jogada. O VAR tá justamente para isso, para erro crasso, erro absurdo como foi esse, que é uma unanimidade, acredito eu, não vi ninguém falar que não foi pênalti. O VAR chega e diz, olha velho, tu não viu isso aqui, cara, é pênalti, meu. Ele vai na beira do campo, olha e dá o pênalti. Acho que esse é o clássico de VAR, porque tu não pode, com o VAR, com essa ferramenta, né, tu deixar passar um pênalti desse. Não tem cabimento. E você falou de cartão amarelo, porque se ele marca o pênalti, ele já está punindo o infrator. Sim. E aí, nesse caso, é só o cartão amarelo, não é mais o vermelho. Não é mais, porque agora nessa disputa de bola, ele saltou para disputar a bola, é cartão amarelo, não é dentro da área. Se fosse fora da área, aí sim era a oportunidade clara e manifesta de fazer um gol e tal, aquela coisa toda. Tá. E uma coisa que o PVC levantou aqui, falando pouco e tal, mas... Precisa de VAR para marcar pênalti nesse lance? Não, pois é, o árbitro está chegando na intermediária ali, ó. Ele vai para trás, agora ele volta. Ele chega até, olha ali, na intermediária. Mas o que acontece, Prieto? Aqui é muito fácil. Aqui no estúdio, na cabine do VAR, é fácil. Dentro do campo de jogo, é a circunstância. Tem 22 jogadores, tu perde a concentração num segundo. Isso aí acontece 1 segundo essa jogada, 2 segundos de jogada. O árbitro olhou para o lado, o árbitro perdeu a jogada. Isso pode acontecer. O Liseiro erra o passe, então seria um contra-ataque do São Paulo. É bem claro, bem nítido que o juiz está se dirigindo para o outro lado e aí ele tem que voltar. Não estou defendendo ele não. A má colocação se dá por causa disso. Mas eu estava olhando isso aí que você observou, Edmundo, mas ele consegue girar e está de frente. Ele só está longe. Isso não justifica não, Zinho. Para isso tem o VAR. Para isso tem o VAR. Mas eu acho que ele mesmo, cara, Não, Zinho, nós já tivemos lá dentro do campo, tu sabe que muitas vezes bate, como é que essa bola passou embaixo do teu pé? Isso acontece quem tá lá, às vezes o cara perde trombada, mas perde a concentração um segundo, isso acontece, tá? Dentro do campo de jogo. Mas aí tem o VAR, por isso que eu te digo, isso aí é lance pro VAR, isso é lance claro. Então, olha aqui, lance tão claro. Ontem, o lance do gol no lado do Gabriel Jesus, que a bola sobe, última bola do jogo, bate no braço do Laporte e sobe pro Gabriel Jesus e faz o gol. O VAR não mandou ninguém ver. Ele falou assim, é claro, tocou na mão, anula. É a mesma coisa aqui.
Estamos discutindo o seguinte, não estamos discutindo se foi pênalti ou não foi pênalti, isso é indiscutível. Nós estamos discutindo como é que o VAR vai melhorar. Atitude. Tá, não, mas essa questão que tu levantou é diferente. A questão da bola na mão não tem interpretação no ataque. Mas pegou na mão, para. Não, aqui é um lance que a decisão final é do árbitro central. O árbitro do campo tem que ir lá e olhar quando é mão, quando é impedimento, a mão e fez o gol. Não precisa olhar, não precisa olhar. Mas nesse lado tem que olhar. Olha aqui, ó, eu vou sugerir pra ti, porque quem decide não é o VAR, quem decide é o árbitro do campo, nesse tipo de jogada, eu vou sugerir pra ti na beira do campo olhar. Vai lá, olha e marca o pênalti. Com o VAR não tem cabimento tu não marcar uma penalidade máxima dessa. É isso aí, o VAR. Foi pênalti, dá uma olhada lá. Pronto. Parou. Vai lá, 10 segundos. Olha lá, é pênalti, você não vai ter dúvida. Vai lá e vê no monitor, você não vai ter dúvida que foi pênalti. Isso. Aí é pra isso que vale o VAR. Pra isso que vale o VAR. Assim que ele funciona bem. Assim que ele funciona. Não Perfeito. tem cabimento com o VAR tu não marcar um pênalti desse. É o lance do Gustavo hoje, no Santos. O árbitro chamou o Daronco e Sim. o Vídeo chamou o Daronco e foi lá ver. É evidente que era falta. Evidente que era. No Cruzeiro, que era Santos, o Gustavo foi expulso no primeiro minuto de jogo. O lance aconteceu no primeiro minuto. Ele foi expulso aos 4, né? Porque demorou 3 minutos para resolver a questão. Bom, teve algum outro lance discutido no jogo ou não? Não, foi esse aí. Depois ele anulou um gol até do São Paulo corretamente. Esse que foi a grande polêmica em cima dessa penalidade máxima sonegada para a equipe do Ceará. Tá bom. Bom, eu disse aqui sobre a classificação, então vamos lá. A classificação do Campeonato Brasileiro é só para efeito de discussão aqui dos comentaristas e você que também vive nessa. Depois da Copa América, o que aconteceu com esse ou aquele time? Coloca na tela pra gente. A classificação pós-Copa América, o melhor time é o São Paulo. Com um jogo a menos. 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias. O Palmeiras, que era o líder, não aparece entre os 10 melhores. Nem aparece. Olha, a diferença do São Paulo e Flamengo é o jogo, o número de jogo? Como é que é? O número de jogos, o saldo de gol, porque os dois têm 13 pontos e 4 vitórias. 4 vitórias, é o saldo de gol. O Flamengo é o melhor saldo de gols que tem. Não, sim, mas depois da Copa América também? Então o Flamengo... você está escondendo. Tá certo. Bom, o Santos em terceiro, com 12 pontos. O Furacão também. Corinthians melhorou muito depois da Copa América, 12 pontos. O Galo, 12 pontos. Ceará, apesar da derrota, essa reclamação toda, 10 pontos depois da Copa América, uma boa campanha. O Vasco em oitavo, depois da Copa América, 8 pontos. Internacional venceu 8 pontos. Grêmio, 7 pontos. Palmeiras, cadê? Que era líder. Onde é que aparece? 15º. Botafogo, 7 pontos. Bahia, 7. Fortaleza, 7. Cruzeiro, 6 pontos. Cruzeiro, depois da Copa América, não aparece lá perto da zona de rebaixamento. Em 15º, Palmeiras, com 5 pontos. 6 jogos, nenhuma vitória. Veja, é possível voltar na primeira parte da tabela? Só Palmeiras, Goiás e Bahia não é. Olha aqui, ó. Todos os times venceram. Todos. São Paulo 4, Flamengo 4, Santos 4, Furacão 4, Corinthians, Galo e Ceará 3 vitórias, Vasco Internacional 2, Grêmio 1. Aí você vira a página. O Palmeiras, nenhuma vitória depois da Copa América. Só o Palmeiras, Goiás e Avaí. Chapecoense, 5 pontos, CSA, 5 pontos, Fluminense, 4 pontos, Goiás, 3 pontos, Avaí, 2 pontos. Enfim, essa não é a classificação do campeonato, pessoal, mas é para uma avaliação, já que havia discussão antes da Copa América. Quem é que vai se dar bem com a parada da Copa América? Se lembram disso? Sim. Foi o São Paulo que se deu bem. Quem se deu mal foi o Palmeiras. E o Palmeiras se deu muito mal. O Santos estava em segundo e continua em terceiro agora nessa classificação, mas é o primeiro colocado. O Santos? O Santos é o primeiro colocado no geral, Isso. Mas é o terceiro nessa classificação pós-Copa América. Isso porque perdeu 2 partidas seguidas, né? O Santos vinha muito bem até a semana passada, quando caiu contra o São Paulo, tinha 7 vitórias consecutivas. Tem um detalhe. Coloca mais. Dá para colocar de novo a tabela aí, primeira parte? Sabe por quê, Edmundo? Por quê? Porque o São Paulo vai enfrentar, sabe quem? O Atlético. O Atlético. Se o Atlético ganhar, aí o Atlético é o melhor time pós-Copa América. Tá vendo? Sim. Empata, né? Fica lá todo mundo empatado. Não, o Atlético vai para 15. Se ele empatar, ele vai para 15. Vitórias. É a melhor campanha. 15 pontos. O Atlético seria a Paranaense. melhor campanha.
Olha lá, de 12 vai para 15. Sem dúvida. Enfim, pessoal, alguém quer acrescentar alguma coisa? A gente tem que voltar lá atrás, ao passado, e lembrar da grandeza dos times. Não tenha dúvida. Aqui está tendo uma separação de orçamentos muito grande. Mas ainda tem o fator camisa, sabe? Tem o fator torcida, que influencia muito. E em todos os campeonatos brasileiros que eu me lembro, eu nasci em 71, exatamente no ano que teve o primeiro campeonato brasileiro. Claro que eu não me lembro de todos, mas sempre algum time deu um sprint, né? Foi o Corinthians só mais recente, Corinthians de 17, o Palmeiras de 18, esse ano o Santos. Palmeiras também, né? Não, Palmeiras no início, depois o Santos, agora é a vez de São Paulo. Mas agora também é a vez de São Paulo se afirmar, porque ele tem 2 jogos difíceis. Não estou dizendo que ele tem a obrigação de ganhar do Atlético Paranaense, ganhar do Vasco e assumir lá a liderança do campeonato. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse sprint também se dá, passa por você vencer jogos fora, passa por você vencer jogos no último minuto, como ele venceu o Fluminense no Maracanã. O Furacão vai ser lá em Curitiba. Então, é o que o PVC disse. O Santos vinha de 7 vitórias, pegou o São Paulo no Morumbi e o Cruzeiro, que estava na zona de rebaixamento, com a saída do treinador, com todos os ingredientes para o Santos dar bem. Mas pela grandeza do Cruzeiro, a proposta da diretoria de fazer ingresso barato, lotar o Mineirão, trocar o técnico, sei lá, teve a expulsão, né, do Gustavo Henrique logo no início, mas o Cruzeiro ganhou com propriedade. E mesmo o Cruzeiro não estando numa posição boa, ele é um dos gigantes do futebol brasileiro. Então, difícil, né, fazer alguma... A gente, claro que a nossa opinião em janeiro é que quem montou o melhor elenco vai se dar melhor na temporada. Mas isso não é uma ciência exata no futebol brasileiro. O Juan Fran falou sobre isso hoje. E quando ele for o jogo de volta lá, que rodada que é essa? 15ª, né? 15ª. Então, quando ele for lá, é 30ª. É mais ou menos isso? Eu não sou. Quando o Juan for até Fortaleza? For a Fortaleza? Vai ser a 13ª do retorno, vai ser 20 e 33. 33. 33. Já vai ser quase novembro, né? Ou novembro, já vai ser novembro. Vai estar calor. Vai estar quente. Porque hoje estava 26, 25, 26 graus no Morumbi, ele achou quente. Imagina quando bater 42 lá no Castelão. Se ele quiser, ele pode fazer um passeio também em Bangu, em São Cristóvão, para ele sentir um pouco do calor. Bom, pessoal, o Cuca disse que vai conversar com o Tite a respeito do Daniel Alves jogando no meio de campo. Fala aí, Cuca. O Juan Fran, 3 meses que não jogava. O Liseiro, 4 meses que não jogava uma partida. O Antony tinha 20 dias que não jogava. Então ele sente, né? O Anderson Martins, 2 meses que não jogava. E nós, por uma questão ou outra, pusemos essa equipe e sentimos a falta de ritmo de jogo. Isso ficou muito claro. Falta um pouquinho maior de entrosamento. Nós temos a nossa maneira de jogar. A gente tem jogado da mesma forma o campeonato todo. Muda-se às vezes um sistema durante uma necessidade, durante os jogos, como a gente tem feito, principalmente nos intervalos ou no segundo tempo, às vezes sem mudar peça nenhuma, muda-se, né? Mas hoje nós temos que ter dar esse desconto, porque é uma equipe que ainda está em formação. Nós não queremos ele jogando de costa. Então, se eu tenho um meio campo igual hoje com Tietê, Liseiro e ele, eu posso ter ele numa meia pelo lado e o Liseiro numa meia pelo outro lado. Você não vai jogar de costa centralizado, você vai jogar de lado.